coração de cada um aqui presente. Que em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, com uma visão diferente, com uma convicção diferente em nosso coração, de que o Senhor está no controle da nossa vida e de que é o Senhor quem nos dá a vitória, de que é o Senhor quem nos dá o livramento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Neste texto que nós lemos, se você for ler ali o capítulo 17 de 1 Samuel, se você ler todo, então você vai ver ali uma grande batalha, né, de um garotinho, de um jovem, diante de um grande Golias, de um gigante ali naquela época que amedrontou todo o exército de Israel. Mas este garoto, este jovem, ali cheio de Deus, cheio da esperança, a expectativa de que Deus era com ele, afrontou-se, foi diante daquele Golias, daquele gigante, e com uma pedra conseguiu derrubá-lo. E logo após foi lá e decapitou. Mas ele tinha algumas atitudes, algumas convicções. E há momentos na nossa vida que nós nos deparamos com situações contrárias daquilo que às vezes nós estamos esperando, ou daquilo que às vezes nós projetamos para a nossa vida de algo bom, mas de repente nós nos deparamos com situações contrárias àquilo que nós estávamos esperando que seria bom, que seria ótimo para a nossa vida, que talvez seria um sonho, alguns projetos, algumas conquistas. Nos deparamos com situações assim contrárias, como talvez um vento soprando contra o nosso sonho, ou como uma tempestade que começa a inundar a nossa casa. Queridos, são gigantes. São momentos na nossa vida que talvez se levantam para nos inibir, se levantam para nos tirar do foco, se levanta para nos tirar da convicção de que nós temos que o nosso Deus é aquele que nos dá o livramento. São gigantes. São momentos momentâneos. E esses momentos momentâneos, esses ventos contrários, essas tempestades que se levantam, né, esses ventos que sopram contra a nossa vida, contra os nossos propósitos, objetivos, sonhos, né, ele vem assim de uma maneira assim sorrateira, de uma maneira assim, sem que nós venhamos a perceber, mas de repente quando nós olhamos, aquilo se tornou algo que aos nossos olhos é algo assim grande. Eu não sei o que é, que talvez muitos aqui estão enfrentando isso, estão enfrentando estes vendavais, essas tempestades, esses ventos contrários, enfrentando esses gigantes. Talvez muitos aqui estão passando por este momento. Talvez seja na área familiar, talvez seja na área financeira, talvez seja na área do seu trabalho, na área da saúde. São ventos soprando contrário à nossa vida, à nossa família, soprando contrário aos nossos negócios. São tempestades que às vezes vem chegando de mansinho, de repente vai se tornando um temporal. São coisas que acontecem que às vezes nós não entendemos, não sabemos o porquê que está acontecendo, mas o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte: olha, o que eu vos faço hoje, você não entenderá, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender. Queridos, eu não sei qual tem sido a sua tempestade, qual tem sido o vento que você tem enfrentado, eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado, eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida, para que você venha ter o teu coração abatido, assim como Davi chegou diante de Saul, diante daquele rei, e disse: olha, diz para o povo que não precisa ficar abatido por causa desse incircunciso, por causa deste filisteu. Eu não sei o que é que tem abatido o teu coração, não sei, mas o Espírito Santo que habita no nosso meio, que habita no teu coração, o nosso Deus que nós servimos, que se faz presente em nosso meio nesta noite, Ele sabe. Ele conhece o teu coração, e Ele sabe o que você está enfrentando, em nome de Jesus. E por essa razão, Ele nos trouxe aqui nesta noite, para nos ensinar algumas atitudes que devemos ter diante dessas
circunstâncias, diante dessas tempestades, diante desses gigantes, desses vendavais que se levantam contra nós no nosso dia a dia. Foi para isso. Deus não nos trouxe aqui por um acaso, mas nos trouxe aqui para nos ensinar, através da palavra e através do Espírito dele que habita em mim, que habita em você, e que está presente aqui no nosso meio, para que amanhã, quando nos levantarmos pela manhã e nos depararmos com algumas circunstâncias, com algumas situações contrárias às nossas expectativas que eram ótimas, aí então nós venhamos a ter atitudes corretas para enfrentarmos. E o que o Espírito Santo nos ensina neste momento, através desse texto que nós lemos, um texto bastante conhecido, que é em 1 Samuel capítulo 17, nesses versículos que nós lemos, é que nós precisamos, em primeiro lugar, crer no livramento de Deus. Sabe por quê, querido? Olha para trás, faça uma reflexão da tua vida lá atrás, quem eu era, o que eu já enfrentei lá atrás, quantos ursos, quantos leões que eu não já enfrentei lá atrás, e eu creio que você também já enfrentou, e Deus lhes deu o livramento. Deus lhes deu o livramento. Então, se Deus nos deu aquele livramento lá atrás para enfrentarmos ursos, para enfrentarmos leões, para enfrentarmos alguns vendavais, algumas tempestades, você acha que Deus não vai te dar o livramento nessa luta, nessa tempestade que você está enfrentando hoje? É claro que vai. É claro que vai. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Ele sempre estará conosco. Davi acreditou que o mesmo Deus que concedeu a força para matar um leão, para matar um urso, ele acreditou que este mesmo Deus lhe concederia a vitória sobre aquele incircunciso, sobre aquele filisteu que havia se levantado para atormentar, para abater, para colocar tristeza no coração do povo de Israel. Eu gostaria que você olhasse neste momento para o teu irmão, para a tua irmã, e dissesse para ele: olha, não se abata o teu coração por causa dessa tempestade. Não se abata. Porque o mesmo Deus que lhe concedeu a vitória lá atrás, também vai conceder a vitória a ti hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então Davi, ele tinha essa convicção de que Deus já havia feito ele vitorioso lá atrás, e que Deus também o faria vitorioso naquele dia, em nome de Jesus. Ele disse o seguinte, olha no versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Deus, querido, Ele deseja nos abençoar a todo momento da nossa vida. O desejo de Deus é que eu e que você, que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Vida vitoriosa. E Deus deseja nos abençoar a todo momento. E a maior prova disso foi entregar o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para ser crucificado, sacrificado por nossos pecados. A maior prova disso. Na cruz do Calvário, querido, Deus em Cristo Jesus já conquistou para nós a vitória sobre todos os gigantes que se levantam sobre a nossa vida. Ali na cruz do Calvário, querido, Deus em Cristo Jesus, Ele já conquistou
a vitória para nós sobre qualquer tempestade, sobre qualquer vendaval, sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer crise financeira, sobre qualquer coisa que se levanta para bater o nosso coração, para nos intimidar, para nos entristecer. Deus, Ele já conquistou para mim e para você. Por isso que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos diante desses ventos contrários que têm se levantado sobre a nossa vida? Que diremos diante dessas tempestades? Que diremos diante dessas situações que têm se levantado? Que diremos? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Não existe nada maior do que o nosso Deus. No versículo 32 diz o seguinte: olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Você acha que Deus não vai te conceder esta vitória? Você acha que não? A Bíblia nos fala que Ele nos dará, e de graça, todas as coisas. Todas as coisas. Ele já deu. Em Cristo Jesus Ele já deu. E talvez alguém aqui nessa noite entrou por aquela porta, enfrentando certas situações contrárias aos seus sonhos, algumas tempestades, alguns gigantes, que aos teus olhos tem sido difícil. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. O senhor está falando isso aí, mas o senhor não sabe da minha luta. O senhor não conhece o meu coração. Eu não conheço, mas Deus conhece. Eu não conheço, mas Deus conhece o teu coração. E por isso Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é contigo e Ele lhe concederá a vitória sobre essa tempestade que você está enfrentando. Ele vai conceder. E a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 18, versículo 27, que talvez você esteja dizendo: pastor, é difícil demais. Pastor, não é fácil. Pastor, essa situação que eu estou enfrentando, ela não tem jeito. É impossível de ser solucionada. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos fala que o que é impossível para você, querido, que o que é impossível para nós, para os homens, é possível para Deus. É possível para Deus. Lembre-se, você já é um vencedor. E tudo já foi conquistado na cruz. Nós já somos vencedores. E tudo já foi conquistado na cruz. Em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz o seguinte: olha, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós já vencemos esta batalha. Nós vencemos aquele ursinho lá atrás. Nós vencemos aquele leão lá atrás. Nós vencemos aqueles vendavais lá atrás. Nós vencemos aquelas tempestades. E nós também iremos vencer esse gigante que tem se levantado. Esse gigante que talvez aos teus olhos tenha sido impossível, mas a palavra do Senhor está dizendo que para você é impossível, mas para Deus tudo é possível, em nome de Jesus. A vitória é certa, a tribulação vai passar, eu creio, o deserto acabará, querido, ele vai acabar em nome de Jesus. Mais uma vez, nós sairemos vencedor. Mais uma vez, nós sairemos vencedor. Basta crer no Deus que nós servimos. Basta crer no Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Basta crer no Deus que já nos deu o livramento lá atrás em tantas outras áreas. Basta acreditar, crer que Ele também vai nos conceder o livramento nesta área hoje, em nome de Jesus. Outra atitude que nós precisamos aprender, querido,
Aqui dentro é muito fácil nós estarmos aqui ouvindo. Mas, querido, amanhã, quando nós nos levantarmos pela manhã, para sairmos para o trabalho, para a faculdade, para sairmos para a nossa empresa, para o nosso dia a dia, querido, pode ter certeza, vai aparecer gigantes, vai aparecer vendavais, vai aparecer algumas tempestades, vai aparecer. Mas em nome de Jesus, então será a hora de colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. De abrir a nossa boca e começar a colocar em prática em nome de Jesus. E o Espírito Santo nos ensina também nessa noite de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. Ele é conosco. Assim como Davi tinha esta convicção, teve essa atitude para estar enfrentando aquele gigante, assim também nós temos que ter. Que nós não estamos sozinhos. E aquele gigante, aquele filisteu afrontando ali o exército do Deus vivo, ele achava que aquele povo estava sozinho. Achava que era um povo qualquer. Achava que era um povo fraco. Achava que era um povo que não tinha nenhuma capacidade. Ele achava que aquele povo era um povo abandonado, um povo órfão. Mas ele se enganou. Ele se enganou. Ele se enganou. Porque nós somos um povo que temos a marca de Cristo. Nós somos um povo que temos a marca de Cristo. E essa marca é o sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário sobre a nossa vida. E esta marca que está sobre a nossa vida, quando o inimigo olha, ele não pode tocar em nós. Ele sabe que não pode nos destruir. Ele sabe que não pode nos derrubar. Mas então ele levanta algumas situações para que nós possamos olhar e que venhamos a pensar que estamos só nesta batalha, que somos derrotados, que somos um povinho. Ele levanta algumas questões. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos, fixamos os nossos olhos na palavra e começamos a desfrutar daquilo que Deus está falando, e nós nos deparamos em 1 Pedro, versículo 2 e 9, que diz o seguinte: olha, vocês porém são geração eleita. Querido, geração eleita. Nós somos eleitos de Deus. Eleitos de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos qualquer um. Nós não somos um povinho qualquer. Nós não somos um povo fraco. Não, não somos. Nós somos geração eleita de Deus. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É andarmos de cabeça erguida, apesar dos gigantes que estão se levantando diante de nós, nós olharmos para a situação e dizer: olha, tu não é maior do que o Deus que eu sirvo. É abrir a nossa boca e dizer: olha, o Senhor já me libertou de muitas coisas lá atrás, o Senhor já me deu tantos livramentos lá atrás, então você é mais um que vai ser derrubado pela força de Deus que habita em mim. Ah, querido, quando nós começarmos a colocar isso em prática, pode ter certeza que nós sairemos marchando sobre as tempestades, marchando sobre os vendavais, trombando, derrubando os gigantes que têm se levantado, e as pessoas vão olhar para nós e dizer: o que é que está acontecendo com aquela irmã? O que é que está acontecendo com aquele homem, com aquela mulher? Puxa vida, apesar das lutas que ela está enfrentando, apesar das crises que ela está vivendo, ainda assim ele está de cabeça erguida, glorificando o nome do seu Deus. Ah, querido, foi para isso que Deus nos chamou.
Deus não nos chamou para ficarmos de cabeça baixa. Deus não nos chamou para ficarmos ali de cabeça baixa, dizendo, olha, eu estou fraco, eu não aguento mais, murmurando, questionando por que isso está acontecendo, querido. Deus não nos chamou para isto, não nos chamou para vivermos de cabeça erguida e dizendo, olha, o Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso e é aquele que tem me dado força para derrubar os gigantes que têm se levantado a cada dia da minha vida, em nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos parte de um exército, cujo Deus, o general que está à frente, nunca perdeu uma só batalha. Nunca perdeu uma só batalha. Não há derrota para Deus. Não há derrota para Deus. Nós somos muito importante para Deus, querido. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. Ele, o inimigo, os gigantes, as tempestades, eles têm se levantado para nos intimidar, para nos amedrontar, mas ele sabe, o inimigo sabe que ele já perdeu, ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele não tem poder sobre a nossa vida, ele sabe disso. E às vezes, por falha nossa, por não olharmos para a palavra, nós começamos a acreditar na sutileza do inimigo, que se levanta para nos intimidar. Mas a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte, olha, filhinhos, vocês sabem, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, querido, jamais nós devemos esquecer de que o Senhor, Ele é por nós. Ele é por nós. E em terceiro lugar, guarde bem isto. Deus não nos trouxe aqui por um acaso. Ele nos trouxe aqui já para nos treinar. Porque amanhã enfrentaremos batalhas, enfrentaremos vendavais, mas amanhã nós venceremos, nós estaremos de cabeça erguida, dizendo, olha, o Senhor já me treinou sobre isso, eu já venci esta batalha, em nome de Jesus. A terceira coisa que o Espírito nos ensina é que nós precisamos olhar para a situação adversa, para as dificuldades que têm se levantado, para os gigantes que têm se levantado. Nós precisamos olhar para esses vendavais, para essas tempestades, como um gigante já derrotado. Já derrotado. Olhar como algo, não como algo grande, porque de acordo com o que nós olhamos e comparamos e começamos a comparar o tamanho da situação que estamos enfrentando, nós começamos a diminuir o tamanho do nosso Deus. Mas nós devemos olhar e colocar aquela situação não como uma situação grande, não como um gigante, não fazer com que aquele vendaval venha se tornar um furacão sobre a nossa vida, mas nós devemos olhar para essas situações, olhar com os nossos olhos e enxergar aquele gigante já derrotado, aquele vendaval como uma brisa suave sobre a nossa vida, aquela tempestade como uma simples garoa sobre a nossa vida. Porque quando nós fazemos isto, então nós começamos a diminuir a situação e começamos a exaltar o tamanho do nosso Deus. Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita sobre toda e qualquer circunstância adversa sobre a nossa vida. E Davi, ele tinha essa convicção. Em nenhum momento Davi chamou aquele homem de gigante. Em nenhum momento Davi chamou aquele homem de um grande guerreiro. Em nenhum momento Davi chamou aquele homem de um grande general de guerra. Não.
Davi, ele sempre se referia àquele homem como um filisteu, como um circunciso. Ele sempre se referia: aquilo é um filisteu, aquilo é um circunciso, aquilo ali é um homem qualquer sem Deus, não vale nada, não vale nada. Ele sempre olhou para aquela situação desta maneira, olhando para aquele gigante, olhando com os olhos de aquele homem, era um homem comum que estava prestes a ser morto através de uma pedra. Através de uma pedra. Ele colocou aquele homem como o mesmo nível de um leão, como o mesmo nível de um urso. Ele não exaltou aquele homem, como o exército de Israel chegou lá dizendo: olha, este homem é um homem treinado para guerrear. Como Saul chegou diante de Davi e disse: olha, você não tem competência para guerrear contra ele, porque ele é um homem treinado, desde a sua mocidade, ele já guerreia. Mas Davi não estava olhando para aquele homem desta maneira. Ele estava olhando para aquele homem e comparando aquele homem como um urso que ele havia já degolado lá atrás, como um leão que ele já havia pegado pela sua juba e arrancado a ovelha da boca do leão. Seja assim, queridos. Era só mais um obstáculo que estava para ser vencido por aquele jovem. E isto que tem se levantado é só mais um obstáculo que está para ser vencido através da força de Deus que habita em mim, que habita em você, em nome de Jesus. É só mais um obstáculo. Então, para que ficar com o coração aí abatido? Para quê? Para que ficar com o coração aí entristecido? Para quê? Para que entrar para o seu quarto e fechar a porta, cobrir a cabeça e ficar ali em depressão? Para quê? Não é motivo disso. Não é motivo de ficar ali choramingando: o meu marido, ele falou isso ou falou aquilo, eu não vou sair mais do quarto. Para quê, querido? Isso é só mais um obstáculo que está prestes a ser vencido pela força do Deus vivo que habita em mim, que habita em você. Para quê? Eu fui ao médico, então o médico disse que eu estou com um caroço aqui, que eu estou, parece ser câncer, e eu não sei o que eu faço, e começa a choramingar, se entristece, entra em depressão. Para que isso? Não é motivo disso. Isso é simplesmente mais um obstáculo. É simplesmente mais um obstáculo que está prestes a ser vencido. Deus já te deu o livramento ali atrás e vai dar mais uma vez. Para quê? Para que se entristecer? Não é motivo disso. Não é motivo. Dessa maneira, se agirmos assim, nós não estaremos expressando a glória de Deus sobre a nossa vida. E o mundo aí fora, a tua família, o lugar que você trabalha, aonde você estuda, eles precisam ver a glória de Deus sobre a tua vida ali. A glória de Deus precisa contagiar aquele povo ali. Desta maneira, nós não iremos expressar a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, tenha essa atitude, porque isso é passageiro, isso é um vendaval que está sempre passando. Ah, pastor, mas eu estou passando pelo deserto. Querido, passar pelo deserto não quer dizer que você vai ficar no deserto para sempre, não. Não quer dizer isso. Passar por uma tempestade não quer dizer que você vai ficar o resto da sua vida enfrentando essa tempestade. Não, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Nós vamos passar pelo deserto, mas logo ali adiante estaremos entrando na Canaã. Nós vamos passar por este vendaval, mas logo ali adiante o sol vai estar brilhando sobre o nosso rosto. Nós vamos passar por essa tempestade, mas logo ali adiante nós vamos ver que aquilo foi simplesmente uma garoa sobre a nossa vida. Ah, querido, é passageiro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: olha,
a leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso eterno de glória do porvir. É leve essa momentânea tribulação. Isto que nós estamos enfrentando, isso que nós estamos vivendo neste momento, querido, isto não se pode comparar com o peso eterno de glória do porvir de Deus que está para vir sobre a nossa vida. O que Deus tem para nós após essa tempestade, após esta luta, querido, é algo sobrenatural, é algo grande. É algo grande. É algo que nossos olhos jamais enxergou, é algo que nossos ouvidos jamais conseguiu ouvir, é algo que nós não entendemos o que tem preparado para nós, este Deus tão maravilhoso que tem nos dado o livramento, é algo maravilhoso. E você vai dizer, puxa vida, eu não estava entendendo nada do que Deus estava fazendo, estava doendo, estava difícil, mas hoje eu estou entendendo. Hoje eu estou entendendo o que Deus queria revelar ao meu coração. As tempestades vêm para produzir algo em nós: perseverança, experiência, esperança. A perseverança nos conduz ao sucesso e ao êxito da nossa vida. E talvez até agora, encerrando, talvez nós só temos confiado nas circunstâncias que estão em nossa volta. Talvez nós estamos olhando somente aquilo que tem acontecido em nossa volta, a um palmo do nosso nariz, a um palmo da nossa esquerda, da nossa direita, da nossa retaguarda. Mas se nós erguermos a nossa cabeça e olharmos mais adiante, com os nossos olhos espirituais focados na palavra, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, então nós poderemos ver lá adiante, após aquela tempestade, após aquele gigante, após aquele vendaval. E nós contemplaremos o que Deus está preparando para nós lá adiante, em nome de Jesus. E hoje Deus nos chama para estarmos olhando simplesmente e somente para Ele, para estarmos crendo de que Ele nos concederá a vitória mais uma vez, de que Ele nunca nos abandonou. Hoje Deus nos trouxe aqui para estar nos dizendo isso. Olha, confia somente em mim, eu jamais te abandonei. Confia somente em mim. Lá atrás eu não te abandonei, não é hoje que eu vou te abandonar. Eu sou contigo até a consumação do século. Deus nos trouxe aqui nessa noite simplesmente para isso, querido. Talvez nós entramos por aquela porta dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nenhuma força. Mas Deus nos trouxe aqui para nos ensinar essas coisas tão simples, tão básicas, para que nós possamos amanhã, ao sairmos daquela porta, colocarmos em prática na nossa vida, em nome de Jesus, e desfrutarmos do melhor de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé. Já fique de pé aplaudindo ao Senhor, porque Ele está nos dando o livramento, em nome de Jesus. É para Jesus. Oh, aleluia, glórias te damos, Senhor, porque o Senhor nos dá o livramento, em nome de Jesus, aleluia, amém. Muito bem, eu gostaria de orar por você. Você não precisa sair aqui, vir aqui até a frente, mas você vai fechar os teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus, e vai estar colocando diante de Deus essa situação que você está vivendo. E você vai estar falando com Ele, Deus, me perdoe, porque eu estou errando nessa área. O Senhor tem me dado o livramento lá atrás. Me perdoe porque eu tenho pecado. Eu tenho pecado, Senhor, em desconfiar do Senhor, em desacreditar de que o Senhor estará me dando o livramento
ainda hoje sobre esta luta. Peça perdão para Deus. Peça perdão. Porque às vezes nós temos errados. Nós temos olhado simplesmente para aquilo que está em nossa volta. Peça perdão. E não temos confiado na presença de Deus sobre a nossa vida. Não temos confiado que Ele já tem nos concedido a vitória ali na cruz do Calvário. Não temos confiado de que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Peça perdão para Deus neste momento. Peça perdão em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua presença. E neste momento, ó Deus, nós não estaremos abrindo a nossa boca pedindo nenhum livramento. Nós não estaremos, ó Deus, abrindo a nossa boca pedindo nenhuma vitória. Mas nós simplesmente, ó Deus, abrimos a nossa boca neste momento para te pedir perdão. Porque o Senhor já nos concedeu a vitória ali na cruz do Calvário. E às vezes, ó Deus, em um ato de aflição, em um ato de conflito da nossa alma, nós desconfiamos da tua palavra. Nós desconfiamos do Senhor. Nós desanimamos, ó Deus, pelo caminho, desacreditando naquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos falado. Às vezes damos ouvido, ó Pai, às vozes dos gigantes que têm se levantado, ou às vezes, ó Deus, através dos nossos olhos, ó Deus, olhamos as circunstâncias que têm se levantado para nos afrontar, e nós às vezes, ó Pai, desacreditamos nas promessas do Senhor. Mas neste momento, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Toma o nosso coração. E que todos nós possamos sair daqui nesta noite com uma nova convicção, com uma certeza no nosso coração de que o Senhor está no controle da nossa vida e estará nos concedendo a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Tudo diz que não. Tua voz me encoraja. Adora o Senhor com teus olhos fechados ainda. Adora o Senhor. Quando tudo Oh, diz que Espírito não, Santo. ou parece que o mar não vai se abrir. É verdade. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. É verdade. Às vezes pensamos assim. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Oh, aleluia. Cumpra em nós o teu querer, Senhor. Tu és o Deus do impossível. E o Senhor jamais se desistirá de nós. Aleluia. É verdade. O Deus do impossível não desistiu de mim. Obrigado, Senhor. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. O Deus do impossível. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Oh, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós já estamos encerrando.